Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária. Olá! Começa agora o programa Espaço Personalité, onde as pessoas fazem a diferença. O objetivo desse programa é entrevistar as autoridades, as personalidades, as celebridades e os empresários da cidade de Piracicaba e região. E hoje, o meu entrevistado vai falar sobre um assunto muito curioso. Diretor de marketing de um dos maiores grupos empresariais da cidade de Piracicaba e, por que não dizer, do estado de São Paulo. Vou conversar daqui a pouco com Ismael Vicente da Silva, depois do nosso apoio cultural. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária. E estamos de volta com o programa Espaço Personalité, onde as pessoas fazem a diferença. E como eu disse no início, na abertura desse programa, hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito curioso, que inclusive assusta ou espanta o nosso telespectador. Mas é um assunto que é a realidade da vida. Eu tenho o prazer e o privilégio de conversar agora com Ismael Vicente da Silva, diretor de marketing do Grupo Unidas, um dos maiores grupos atuantes no serviço de funerais em Piracicaba, na região e, por que não dizer, no estado de São Paulo. Ismael, primeiramente, obrigado por nos conceder esta entrevista, obrigado por abrir as portas aqui do Grupo Unidas e falar um pouco deste assunto que às vezes assusta tanto, uma pessoa, e que é a maior realidade da nossa vida e que ninguém foge dela. Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar os telespectadores do Espaço Personalité, a você, Marcelo Oliveira, o apresentador, e dizer que é uma honra poder atender ao seu convite. Até o início de 1990, as empresas elas existiam separadamente. Funerárias São Judas, Resende, Saudade, Libório, Cristo Rei, Ferrari, cada qual tinha o seu trabalho individual e independente. A ABIL, que é hoje a nossa sede administrativa desse Grupo Unidas, ela existe desde 1969, sendo uma das pioneiras na cidade de Piracicaba. Mas foi somente no início de 1990 que se formou, com a junção dessas empresas, se formou essa sociedade, dando origem e início aí ao que hoje é, em todo o estado de São Paulo, conhecido como o Grupo Unidas. Ismael, hoje quantas empresas compõem o Grupo Unidas? Em si, falando de frota, colaboradores, diretores, quantas empresas hoje compõem? Na verdade, o Grupo Unidas é uma grande estrutura. É uma das empresas que mais se desenvolveu nesse segmento. Hoje nós formamos, no total, entre empresas prestadoras de serviço e conveniadas, diretamente ligadas ao Grupo Unidas, aproximadamente 25 empresas. Nós temos uma frota de 40 carros e aí entre funcionários e familiares são uma média aí de 350 a 400 pessoas que vive ou sobrevive direto ou indiretamente dos serviços que são prestados pelo Grupo Unidas. É uma estrutura muito grande, muito forte e que está crescendo cada vez mais. A sede em Piracicaba. A sede em Piracicaba. A ABIL, o que é a ABIL? Tem muita gente que confunde funerária com a ABIL. A ABIL, na verdade, não é a funerária. A ABIL é a sede administrativa do Grupo Unidas. Ela administra todos os benefícios, convênios, parcerias, vendas de contrato, administração, atendimento a clientes e tal, e as prestadoras de serviço, que são as empresas
funerárias, que é a Resende, Saudade, São Judas, Libório, Cristo Rei, Ferrari, Grupo Conselvan, De Paula, que atende em toda a região, Funerária Santa Cruz de São Pedro, Funerária São José, da cidade de Rio das Pedras, e, enfim, todas as cidades, esse número de empresas. Elas são apenas as prestadoras de serviço que prestam serviço para os associados da ABIL. Mas a nossa sede administrativa é a ABIL, que fica na Rua do Rosário, 49, aqui é onde a gente recebe o nosso associado e as pessoas que nos procuram. Excelente. E hoje, por que ou qual a necessidade de se ter um plano funerário, Ismael? Veja bem, Marcelo, lamentavelmente nós vivemos num país onde a condição financeira das pessoas não é lá grande coisa. E se a pessoa já tem uma despesa enorme, desde quando ela nasce, para poder viver, sobreviver, lutando com a vida, isso se agrava ainda mais quando ela perde um ente querido. Hoje, para você ter uma ideia, um funeral básico, padrão, custa R$ 3.400. E não é todo mundo que tem esse dinheiro guardado para poder bancar as despesas funerárias. E você sabe que a única certeza que nós temos na vida é de que a morte é inevitável. Apesar disso, não obstante, ninguém faz uma reserva financeira para poder arcar com esses custos, com essas despesas, num momento como esse. Então, se não bastasse, quando ocorre um óbito, se não bastasse a dor da perda, aí vem a segunda dor, que é a falta de condição financeira para poder se bancar aí esse serviço de uma maneira digna, né? Que a pessoa merece quando deixa essa vida, quando deixa esse mundo. Então, é sumamente importante e ter hoje um plano funerário por causa da tranquilidade que a pessoa tem. Aliás, esse é o nosso slogan. A sua tranquilidade é o nosso compromisso. Bom, como já dissemos no início, e volto a dizer que hoje é um assunto bastante curioso, o qual estamos falando e entrevistando o diretor de marketing do Grupo Unidas, Ismael Vicente da Silva. E eu quero, Ismael, que você fale para os nossos telespectadores, quando no falecimento de uma pessoa, ou no translado de um corpo de uma cidade para outra, de Piracicaba para um outro estado, é feito um procedimento para que este corpo possa ser trasladado, resistir esse traslado. Eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores como funciona, qual é esse tipo de procedimento e como funciona o mesmo. Esse procedimento é um procedimento chamado tanatopraxia. Existem situações diferentes em que as pessoas falecem, uma porque ficou muito tempo internada, tomou muito antibiótico, ou porque já foi encontrado o corpo num estado de putrefação já adiantado e que vai inviabilizar a realização de um velório e das despedidas ali dos parentes. Por causa do quê? Por causa do mau cheiro, por causa da aparência, né, degradante da pessoa, e enfim, uma série de coisas. Então, essa técnica, que é chamada tanatopraxia, ela vem do grego tanato, quer dizer morte, praxia, quer dizer procedimento cirúrgico. Então, é feito um procedimento sem tirar qualquer órgão do corpo da pessoa, elimina-se apenas o líquido do corpo da pessoa e é introduzido um produto químico para preservação do corpo. E o que esse procedimento vai fazer na pessoa? Primeiro, vai dar uma aparência da pessoa como se ela estivesse dormindo. Tira aquela má impressão que você tem quando você veja uma pessoa morta, que é uma pessoa pálida, uma expressão de dor, de sofrimento. A tanato, ela corrige esse tipo de coisa. E é importante porque se há um adágio popular aí de que a primeira impressão é a que fica, no nosso caso é a última. No caso do funeral é a última impressão que fica. Então, a impressão que a pessoa vai ter do parente que ela perdeu é aquela visão, aquela imagem que ela viu lá no caixão durante o velório. Então, se a gente puder melhorar isso só vai trazer um alívio, um lenitivo ao sofrimento, como bálsamo para a vida da pessoa, desses parentes que ficaram. Porque vai ter uma impressão muito melhor, a imagem, a última imagem da pessoa. Isso sem contar na parte higiênica, porque você sabe, aonde tem um defunto, há pessoas que estão ali, que estão respirando
aquele mesmo ar, existe a necrofilia, existe bactérias, existe uma série de coisas que não é recomendável. Você vê que uma pessoa, por exemplo, que está em tratamento de câncer, o médico proíbe ela de frequentar, por exemplo, um velório. Por quê? Porque é um lugar onde tem muita gente, todo mundo respirando ao mesmo tempo, isso se não bastasse ali o defunto e bactérias que se proliferam num lugar como esse. A Thanato, ela vem justamente para corrigir esse tipo de problema, para combater bactérias, para poder preservar o corpo, dando a impressão à pessoa que ela está dormindo e não morta. E vou falar mais para você, tem pessoas que fica até mais bonito depois de morto do que em vida, quando faz esse procedimento da tanatopraquesia. Antigamente, Ismael, quando se falecia uma pessoa, até hoje em alguns lugares aí do mundo, dos países, o corpo é descartado, embrulhado num lençol, colocado em algum lugar ou sepultado em qualquer lugar. Como funciona hoje a tecnologia do funeral dentro do Grupo Unidas? Veja bem, Marcelo, serviço funerário não é nada novo, como muitas pessoas acreditam. Isso vem lá do Egito antigo, da Babilônia antiga, onde já se praticava o serviço funerário, ou onde já se comercializava a morte, como algumas pessoas preferem dizer. Nós lemos, por exemplo, na Bíblia, que Abraão comprou um campo em Macpela para poder sepultar os restos mortais de Sara. Nós vemos o próprio José do Egito pedindo para que levasse os seus restos mortais junto com o povo, que não deixasse ele no Egito. E foi feita uma exumação e levado e sepultado em jazigo perpétuo ali da sua família, junto com os seus pais. Nós vemos na história dos faraós do Egito a construção das pirâmides. O que é as pirâmides? Nada mais é do que lugar onde se colocava os faraós em sarcófagos, que são os caixões, as urnas mortuárias que nós conhecemos hoje e que eram guardadas dentro das pirâmides. Então, de lá para cá, essa tecnologia ela foi se desenvolvendo cada vez mais e foi se aperfeiçoando esse serviço funerário. Hoje nós temos, por exemplo, o CETAF, que é o Centro de Tecnologia em Administração Funerária, que tem justamente o propósito e o objetivo de ir passando para as gerações futuras e para os novos administradores que vão entrando neste ramo, como aperfeiçoar e melhorar cada vez mais esse serviço. Então isso é hoje o que nós fazemos, nós procuramos aperfeiçoar uma coisa que já é antiga, já é uma prática muito antiga e que se envolve uma série de burocracias, documentações, autorização. Então não é de qualquer jeito, pegou, morreu, embrulhou, jogou ali de qualquer maneira, não. Isso existe desde a construção de cemitérios, o local para se construir um cemitério, ou mesmo um local para se fazer incineração de corpos, que seria a cremação, enfim, tudo isso aí. Isso obedece a certos critérios em relação ao meio ambiente, enfim, a essa preservação toda e até a própria documentação da pessoa que faleceu. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é um negócio muito sério. Eu costumo dizer que o nosso serviço é um sacerdócio. É um sacerdócio onde alguém tem que fazer esse serviço, e não é qualquer um que quer fazer, pode fazer e sabe fazer. Então, apesar dos 20 anos que eu trabalho aqui, na verdade, eu nunca lidei com defunto, prefiro continuar lidando com os vivos, mas eu admiro o trabalho do nosso pessoal aí, dos atendentes, o carinho e o respeito que eles têm pela família no momento em que ocorre. E quem pensa que quem trabalha em serviço funerário é insensível à dor, está redondamente equivocado. É que você tem que encarar mesmo o lado profissional, o lado sacerdotal do serviço e ir lá e fazer como uma vocação profissional que você tem. É isso que funciona o nosso serviço. Ismael, você sabe que algumas pessoas, quando se fala em funerário, plano funerário, uns acham que é coisa que não precisa, outros dizem que o plano funerário chama morte, outros dizem que até passar em frente de uma funerária traz maus fluidos. Como lidar uma pessoa que passa por esse tipo de situação, como lidar com ela? Veja bem, alguns anos atrás, eu me lembro, como eu já disse, faz 20 anos que eu trabalho no Grupo Unidas. Quando eu comecei como vendedor, batendo de porta em porta, eu tomei muito xingo. As pessoas falaram, você não tem nada para me vender, você vem me vender caixão de defunto. Hoje nós não vendemos caixão de defunto. Hoje nós colocamos para a pessoa, os nossos vendedores, os nossos representantes, colocam para a pessoa que eles estão comprando um plano de assistência familiar
que vai dar uma condição de vida, de melhora e possibilidade de economia. Hoje ele compra um plano de economia. Então, essa quebra de paradigma foi tirando esse estereótipo que as pessoas tinham acerca do plano funerário, né? E sobre essas pessoas que ainda acreditam que comprar um plano funerário é chamar a morte para si, ou que está agorando alguma coisa, eu costumo responder o seguinte: tem muita gente que não tem plano funerário ainda e morre do mesmo jeito. Então não é pelo fato de fazer um plano que vai morrer, muito pelo contrário. É uma forma de você se prevenir, né, contra uma eventualidade aí que qualquer um está sujeito. Então é necessário fazer um plano, sim, porque a pessoa fala: quando eu morrer que me joga em qualquer lugar. Ele morreu e não está nem aí, mas a pobrezinha da viúva, que ficou com o pepino, ficou com o abacaxi, ficou com os problemas, né, com a dívida, com a conta para pagar, é ela que vai ter que se arder. Então, é uma questão de refletir e ponderar sobre a importância de estar precavido contra essas eventualidades. William Shakespeare já dizia que o homem nada mais é do que um embrulho postal que a parteira despachou ao coveiro. Quer dizer, é uma coisa natural, você tem que encarar com naturalidade, né? Então, mais dia, menos dia, não tem bom, não tem rico, pobre, preto, branco, não. Esse é o nosso caminho, então a gente tem que encarar com naturalidade. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária. E estamos de volta com o programa Espaço Personalité, para as pessoas que fazem a diferença. E hoje é um assunto muito curioso. Assombra, assusta, espanta um pouco, né, as pessoas, o telespectador, mas é um assunto de muita importância. E conversando aqui comigo, falando com muita propriedade sobre este assunto, o diretor de marketing do Grupo Unidas Serviços Funerários, Ismael Vicente da Silva. Ismael, agora neste segundo bloco, além das empresas que compõem o Grupo Unidas, como você citou já no início, o Grupo Unidas também tem benefícios em vida. Eu quero que você fale para o nosso telespectador desses benefícios que, quando o associado adquire o plano, ele também pode usufruir. Sim, Marcelo. Na verdade, o plano de assistência familiar, ele oferece benefícios em vida e o pós-vida. O pós-vida é aquilo que nós conversamos até agora aí, a respeito da morte, do óbito, quando a pessoa perde alguém. Os benefícios em vida são os convênios e parcerias que nós estabelecemos com médicos, dentistas, laboratório, farmácia, ótica, colônia de férias, academia de ginástica, cursos profissionalizantes, chácaras para locação, imóveis para temporada. Ou seja, a pessoa, quando se torna um associado do Grupo Unidas, ele não precisa receber lá um documento, assinar um contrato e ficar esperando perder alguém da família. Ele pode usufruir desses inúmeros benefícios que possibilita ele economizar muito mais do que aquilo que ele paga. Basta dizer que em apenas 3 consultas médicas que ele fizer, ele já economizou mais do que o que ele paga por ano do plano que ele fez lá para toda a sua família. Então, hoje nós temos desconto em consultas médicas, exames laboratoriais, com descontos que variam de 20% a 60%, tratamento odontológico, parcerias que nós temos aí, uma grande cooperativa de odontologia, que é a Uniodonto. Nós temos também a bioinformática, que oferece 27 cursos profissionalizantes. Nós temos a farmácia, que vende medicamentos a preços populares. Nós temos 3 chácaras, inclusive um campo de futebol, onde a pessoa pode se reunir com os amigos, jogar bola, locar essa chácara para fazer aí uma confraternização, final de semana com os amigos, com os parentes, realização de casamentos, aniversários, etc. Nós temos os imóveis para a temporada. Final do ano o pessoal nos procura muito para ir para a praia, Guarujá, Ilha Comprida, Itanhaém. São locais onde o Grupo Unidas tem imóveis para locação e dos nossos associados, para os nossos associados.
Então você vê que é muita coisa, é muito benefício. Tem gente que tem o plano aí há 5, 10 anos, apesar da gente ter um veículo de comunicação, que é o nosso ABIL Informativo, um jornal, são 17 mil exemplares, atualizando informações, né? Apesar disso tudo, dos programas de rádio, programas de TV, propaganda na TV, ainda tem gente que não sabe de tudo o que nós oferecemos, porque a gama de benefício, Marcelo, é realmente muito grande, interessante, vale a pena, do ponto de vista econômico, mesmo que a pessoa não esteja pensando absolutamente em nada a respeito de morte. Só pelo fato dele ter isso como um meio de ele estar economizando, já vale a pena ele ser um associado do Grupo Unidas. Perfeito. E tem também o lado religioso do Grupo Unidas, o qual todas as quintas-feiras se reúne aqui, faz um culto ecumênico, e de manhã também tem oração de um grupo de funcionários, o qual eu tenho aí o privilégio de participar sempre que posso. Sim, nós somos um grupo que a gente se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, das 19h30 às 21h, a gente se reúne aqui na empresa mesmo, na ABIL, né, onde nós temos os músicos, um grupo de levitas aí que adoram a Deus, que servem a Deus, e todas as quintas-feiras nós temos um preletor especialmente convidado para aquele encontro, onde é compartilhado da palavra de Deus. Qual é o objetivo disso? É um trabalho interdenominacional, como você disse, um trabalho ecumênico. Ele não tem o objetivo de defender placa de igrejas, né? Até porque placa de igreja não é importante. Se fosse importante, não ficaria para o lado de fora, ficaria para o lado de dentro, né? Então, esse não é o nosso objetivo, promover nenhum indivíduo ou nenhuma religião, mas sim servir a Deus, adorar a Deus e ser grato a Ele por tudo aquilo de bom que Ele faz e proporciona, além de levar o apoio espiritual às pessoas, principalmente no nosso caso aqui, que a gente vê aqui que chega pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas traumatizadas com a perda de pessoas queridas, e essa é uma oportunidade da pessoa se chegar mais próximo de Deus e se sentir como parte do plano de redenção divino, estando servindo a Deus, adorando a Ele, buscando a Ele e sendo grato a Ele por tudo aquilo que Deus faz. Eu costumo dizer sempre que a gente jamais deve murmurar quando a gente perde alguém da nossa família, mas agradecer a Deus por ter permitido que ela vivesse até aquele presente momento, ali ao nosso lado. Porque quantas pessoas não têm esse privilégio? Isso é mais do que um motivo para nós nos reunirmos todas as semanas aqui às quinta-feira e agradecer a Deus. Esse é um costume que a gente já tem há mais de 12 anos, de todos os dias se reunir, o grupo de funcionários, e fazermos uma oração. Oramos pela segurança, oramos pela saúde, oramos pelos nossos associados, oramos para que Deus abençoe, que Deus guarde, oramos pelo emprego dessas pessoas, pela condição financeira dessas pessoas, oramos pela empresa e pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades constituídas como um todo. Isso faz parte, é a nossa obrigação e vocação como verdadeiros cristãos, né? Então você vê que aqui nós não objetivamos apenas o lado mercantilista, não. Nós vemos o lado espiritual, o lado da devoção e a preocupação com o nosso associado. Talvez por isso, talvez não, eu digo com certeza, por isso sejamos uma empresa tão abençoada. Ismael, quando do falecimento de uma pessoa, geralmente a família entra em pânico, fica meio perdido, não sabe o que fazer. Eu quero que você diga para os nossos telespectadores qual o procedimento imediato a ser tomado quando falece alguém. Marcelo, importantíssima pergunta. Basta ligar 3422-4502 e deixa com a gente. O resto é conosco, não tem que se preocupar com nada. Nós vamos orientar e acompanhar todo o processo. Olha, traga o documento, o RG, o CPF e a roupa. Deixa o resto com a gente, que a gente resolve. Perfeitamente. E eu posso, Ismael, endossar isso que você disse agora, porque quando do falecimento da minha saudosa mãe, eu tive todo o apoio do Grupo Unidas. E aproveito esse programa para agradecer ao Zoca, a você, Ismael, e a todos os colaboradores que eu recebi por parte do Grupo Unidas, todo o apoio, a estrutura, o carinho e também a perfeição nos trabalhos para que eu pudesse encarar a situação que eu me encontrava, que era a perda da minha saudosa mãe.
Então, desde já, eu quero agradecer a vocês, aproveitar esse programa e agradecer por tudo que o Grupo Unidas me fez. Bom, e finalizando o programa de hoje, nós vamos para a nossa última pergunta. Embora este assunto, que hoje, inclusive o Ismael, domina com muita propriedade, se nós fôssemos continuar com o programa hoje, teríamos muita coisa para falar, porque é um assunto curioso. Ainda tem a parte psicológica, tem a parte mental, tem a parte de saúde, tem a parte emocional, que tudo isso o Grupo Unidas trabalha com total autoridade, com total autonomia, domina este assunto. Mas finalizando, Ismael, essa conversa de hoje, eu quero que você diga para os nossos telespectadores e bem como para os colaboradores do Grupo Unidas que nos assistem neste momento, o que significa para o Ismael Vicente da Silva o Grupo Unidas. Marcelo, você até me emociona com essa pergunta, porque tirando Deus, que é prioridade na minha vida, e a minha família, o Grupo Unidas é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu represento, o respeito, a dignidade e o amor que eu tenho pelo Grupo Unidas é como se a empresa fosse minha, entende? Eu tenho meus patrões, o Zoca e o Mário Oswaldo Capelletti, não como patrões, mas como verdadeiros amigos, porque sobressai nessa relação o lado humano. Eu passei por muitas dificuldades com a minha família, com a minha esposa, quando eu teve câncer, e nessas horas eu não podia contar com ninguém, eu podia contar com o apoio deles, com o apoio do Zoca, com o apoio do seu Mário. Então, o Grupo Unidas é tudo de bom que eu poderia ter alcançado. Eu dou graças a Deus pela vida deles, pela vida do Grupo Unidas, por este crescimento, e com o maior prazer é que eu procuro sempre o bem da empresa, o crescimento da empresa, e eu tenho certeza que esse grupo, que só começou a crescer, ainda vai crescer muito mais, porque está na mão de pessoas confiáveis, de pessoas que têm visão empresarial e de pessoas, sobretudo, que têm respeito pelo ser humano, inclusive pelos funcionários. Tanto que, para você ter uma ideia e atestar tudo isso que eu estou dizendo, nós temos funcionários aqui, os mais novos aqui, têm 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ninguém fica 20 anos numa empresa, Marcelo, por acaso. É porque tem que ter algo de bom. E disso eu sou testemunha de que o Grupo Unidas é a melhor empresa que se tem para poder trabalhar. Finalizando, Ismael, eu quero agradecê-lo por aceitar o convite, fazer essa entrevista conosco, fazer esse bate-papo gostoso e agradecer o Grupo Unidas por permitir entrar nos departamentos, entrar no escritório. Como vocês viram aí as imagens dos funcionários, dos colaboradores, dos diretores, dos setores onde se faz cada tipo de trabalho, e dizer para você, telespectador que nos assiste nesse momento, que para nós é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer pelos e-mails enviados, pelas solicitações postadas, não só no endereço eletrônico do Espaço Personalité, no nosso site, na nossa página, em todos os meios de comunicação onde você hoje assiste e prestigia o programa Espaço Personalité. Continue nos prestigiando e nós vamos marcar o nosso próximo encontro para a outra sexta-feira, às 21 horas. Lembrando que tem as reprises nos demais dias em horários alternados. Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão